Beleza, então, ok. Bom, aparentemente já está sendo gravado, bastante rápido, que bom. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, virada de ano, né? É o que a gente estava comentando. Virada de ano e continuamos no mesmo semestre, esse negócio um pouco doido. Mas vamos lá, né? Força para todo mundo. Então, eu estava até comentando aí de alguns problemas de saúde. Espero que todos estejam bem, tá? Para quem estiver enfrentando essa gripe bastante complicada, que está, enfim, se espalhando, né, pelo não só país, mas como o mundo todo. Então, mesmo quem tenha passado por isso, espero que esteja bem, tá? Esteja melhor. Espero que estejam também conseguindo acompanhar as doses da vacina. Eu soube também de casos até de colegas nossos que, mesmo vacinados, voltaram a ter Covid, mas felizmente parece que os sintomas menos graves. Então, que bom, né? Então já ajuda bastante. Enfim, tudo muito incerto, né? Então, esse momento bastante conturbado aí de nossas vidas, mas vamos seguir, né? Então, um ano novo, torcendo para que as coisas melhorem sempre, né? Então, espero aí que a gente consiga um ano melhor, mais saudável e que as coisas realmente sigam para um lado mais positivo. E enquanto isso, vamos avançar aqui no semestre, tá? Retomar as atividades, falar um pouco das pendências do que ainda vai vir, enfim, dar um panorama geral até o nosso final de semestre atípico, né? Então, final de semestre no início do ano, mas aguentem firme, tá? Vamos até fevereiro, mas basicamente, se for colocar na ponta do lápis, temos aí um mês de aula, tá? Então, até um pouco menos do que isso. Então, aguentem firme, não temos tantas atividades assim, vocês vão ver que é um ritmo até relativamente balanceado, pelo menos na minha visão, o que vocês já passaram até o momento já foi mais complicado. Então, para quem conseguiu acompanhar até o momento e que está relativamente em dia com as atividades, eu diria que o restante é possível encarar de uma forma muito melhor, tá? Muito mais tranquila do que já foi. Espero eu, tá? Então, vamos mostrar aqui um pouquinho do que ainda vai vir e dar uma ideia ainda do que ainda falta para o restante. Bom, vocês já têm um spoiler, na verdade, né? Então, antes do final do ano, eu cheguei a mostrar a atividade final. Não sei se vocês tiveram a oportunidade ou até a capacidade de pensar em algo, mas enfim, ainda temos tempo, então isso ainda vai ser conversado, vai ser retomado, inclusive vou reapresentar, em breve, não hoje, tá? Mas vou reapresentar novamente o trabalho final, se é que possível chamar dessa forma, mas um último trabalho. Lembrando, não quero confundi-los, deixa eu entrar no cronograma, já já eu comento melhor, senão vai bagunçar tudo. Então, vamos devagar, vamos de novo, né? Então, boa tarde, feliz ano novo. Então, aquela coisa, estamos virando o ano, então, torcendo para que seja para melhor, aquela coisa toda. Muito bem, vamos retomar, né? Vamos retomar as atividades, sejam bem-vindos novamente. E vamos ver de onde paramos, né? Eu, eu coloco esses slides assim, na verdade, para vender essa ideia que é algo feito para vocês, mas na verdade é totalmente para mim, tá? Para eu relembrar exatamente o que a gente estava discutindo, o que temos para hoje, o que ainda vai vir. Então, a memória tá falhando, a idade pesa, né? Então, é aquela história. Eu vendo essa ideia que eu gostaria de relembrar os alunos. Mentira, na verdade, eu estou relembrando, estou tentando acompanhar aí o que ainda vai vir. Mas muito bem, retomando então. De uma maneira um pouco tranquila, até porque é uma continuação, de certa forma, que a gente já estava trabalhando no final do ano passado. E justamente temos algumas pequenas diferenças que eu vou explicar, então daqui a pouco já explico, mas só para vocês entenderem, a gente ainda segue nessa temática de manual ou digital, lembrando que originalmente é uma atividade prevista para trabalhar os dois, tanto manual quanto digital, mas por conta da pandemia, acesso remoto, aquela coisa toda, estamos controlando de uma opção ou outra, frente à realidade de cada um de vocês, até a questão de estrutura e até de materiais disponíveis para cada um. A gente sabe que é muito difícil
ter o panorama ideal, onde vocês podem trabalhar tanto de maneira tradicional, quanto também de maneira digital, e por conta disso está sendo dada essa opção de trabalhar um ou outro. E eu já cheguei a receber algumas mensagens de alguns de vocês, até no sentido de perguntar minha opinião, às vezes até de reafirmar ou até de se posicionar da seguinte forma. Por ser, e na verdade, fico até feliz em ouvir relatos como esse, porque é um pouco da proposta dessa etapa da disciplina. Então, basicamente isso. O aluno ele já tem uma certa experiência com o tradicional ou digital, e alguns deles preferem se desafiar do que ficar no lugar comum. Alguns não, alguns preferem só seguir já a maneira que está mais acostumado. Mas alguns alunos também se desafiam com essa proposta de tentar algo diferente a eles. Ou seja, se eu estou mais habituado ao processo tradicional de desenho, eu gostaria de tentar encarar o digital. Vamos ver como é que eu me saio nessa atividade digitalmente. Vamos ver, não sei o resultado, ainda é tudo muito incerto, mas gostaria de experimentar. Ou o inverso. Então, o aluno que está mais acostumado com as ferramentas digitais gostaria de tentar a maneira tradicional. Então, olha, eu já estou um pouco habituado com o software, tudo, mas queria treinar um pouco mais meu traço, então manual, aquela coisa com lápis, etc. Todos os dois casos, legal, tá? Então, assim como também não me entendam mal, tá? Eu também não estou julgando, então, de uma maneira. Ah, quem não quer modificar isso, tipo, eu estou mais habituado com o manual ou com o digital e vou seguir nele mesmo. Não é errado, tá? Na verdade, assim, a opção é dada justamente para vocês escolherem. Então, eu gostaria de continuar treinando no manual, gostaria de continuar treinando no digital ou não, gostaria de me desafiar alterando isso. Vocês que escolhem, tá? Vocês vão ver que é bastante diferenciado agora essa atividade e talvez fique até um pouco mais fácil de vocês ciclarem de um para o outro e até tentar experimentar um pouco disso, justamente por conta do exemplo que vai ser executado nos dois, tá? Eu vou mostrar já já. Então, seguimos com a temática ainda de desenho de observação, tá? O anterior, então, a gente trabalhou com desenho de observação de animais. Então, relembrando, tá? Foi dada a opção da forma tradicional ou digital, e em virtude dessa escolha, se vocês fossem fazer tradicionalmente ou então digitalmente, já tinha um exemplo específico de desenho. Então, para quem seguiu o tradicional, tá? Então, o manual, tem essa opção A, tá? Então, justamente esse desenho, então, do cachorro, aquela coisa toda. E justamente para quem seguiu com o digital, um outro exemplo. Já foi comentado porque de exemplos diferentes, então justamente a abordagem são nivelamentos por conta de cada um dos processos, seja ele manual, seja ele digital, mas enfim, tem essas diferentes imagens e, logicamente, diferentes processos de execução de cada uma delas. Prazo de entrega, tá? Então, retomando o semestre, aquela coisa toda, sim, é hoje, tá? Então, não sei como é que vocês estão. Alguns já, inclusive, encaminharam para o Discord, ou seja, alguns de vocês eu sei que conseguiram terminar. Não sei se isso vale para todos. E não sei também se, inclusive, algumas pessoas que não estão aqui hoje no encontro síncrono estão justamente executando a atividade, tentando entregar a tempo. Enfim, não rolou muito pedido de acompanhamento, não sei se por conta da correria, por respeito, por falta de tempo, não sei o que aconteceu, mas muito pouco, pelo menos o pedido de assessoramento, não sei se de repente para o Mike, mas pelo menos para mim, não rolou muito. Então, só relembrando, tá? Então, sim, é para hoje. Aquele prazo de sempre, até as 23h59 de hoje, então tá valendo ainda. Para quem ainda não terminou, dá para fazer. O que eu não gostaria de dizer é assim, eu vou terminar logo depois agora. Terminando a aula aqui, eu vou começar essa atividade. Então, não é muito uma boa, tá? Assim, em questão de prazo, como eu disse, essas atividades finais, tá? E eu diria até, vocês vão avaliar, tá? Eu vou apresentar hoje, vocês vão ter uma ideia melhor. Mas como eu tinha dito antes, só para reforçar a memória,
Na minha opinião, essa em específico é uma das mais desafiadoras da disciplina. Inclusive, eu arrisco a dizer, na minha opinião, tá? Eu arrisco a dizer que essa em específico chega a ser mais difícil do que essa próxima que eu vou apresentar hoje, na minha opinião. Depois vocês podem concordar ou refutar de acordo com a opinião de vocês. Mas, enfim, na minha opinião, de toda a disciplina, essa é uma das mais desafiadoras. Eu diria que um pouco equilibrado com figura humana, principalmente a parte de rosto, principalmente a etapa de acabamento, mas é uma das mais difíceis, tá? Na minha opinião. Tanto faz o tradicional ou o digital, tá? Eu diria que todos os dois são desafiadores. Não existe. As pessoas sempre ficam com essa opção, né? Qual que é a opção mais fácil? Não tem muito, tá? Na verdade, vai muito da habilidade de vocês. Se vocês têm uma habilidade maior com o digital, logicamente a digital vai ser mais fácil ou vice-versa, mas não tem opção mais fácil. Todas as duas demandam tempo e paciência, tá? É acabamento. Então, justamente lembrando, a atividade agora, essa em específico, não trabalha a questão da line art, não trabalha a questão da construção. Eu sei que para alguns de vocês, até principalmente para quem for fazer manual e não tiver a estrutura de conseguir imprimir folha, esse tipo de coisa, vai ter que até trabalhar a parte da estrutura, mas lembrando que ela não é avaliada, é justamente avaliada a etapa de acabamento, ou seja, o foco é completamente no acabamento. E acabamento é muito complicado ser feito com qualidade de uma maneira rápida. E isso independe da experiência, tá? Logicamente, quem tem uma experiência maior tem uma facilidade maior para justamente executar algumas coisas, até porque já tem mais ou menos aquela bagagem, mais ou menos como é que vai executar aquela parte para chegar naquele resultado, mas demora, tá? Demora para todo mundo. Então, às vezes eu vejo uma falsa interpretação que você fica absurdamente rápido, ou seja, você tem uma experiência já de não sei quantos anos e com isso um negócio que ia levar 8, 10, 12 horas, você faz em meia hora. Difícil, tá? Difícil. Eu diria assim que estrutura a pessoa pode até se garantir, apesar que também era importante ter essa avaliação mais rígida para o negócio ficar direitinho, mas um acabamento muito rápido, você pode assim ter uma praticidade maior na execução, alguma técnica específica, mas você conseguir reduzir tanto tempo assim é bem complicado, tá? Pelo menos eu não conheço alguém que consiga reduzir absurdamente assim. Então, principalmente essa parte de tentar trabalhar o realismo, essa coisa toda, então é um pouco complicado. Pois é, essa quebra de tempo eu entendo. Então, por exemplo, o que a Lilian colocou, né? Então, algo que antes eu levava 12 horas, eu faço hoje em 6, beleza, eu acredito. Então, é assim, é algo que seria um tempo hábil e até bastante realista de trabalhar isso. Então, eu levo em torno de 6 horas para fazer, legal, tá um prazo bacana. Algumas pessoas se assustam, né? Fala, pô, 6 horas, isso tudo? Demora, demora, é assim mesmo. Então, mas falar que meia hora eu desenrolo, difícil, tá? Pelo menos com um negócio com qualidade, não estou dizendo que em meia hora você não faz nada. Você faz, mas dificilmente você consegue a mesma qualidade, tá? E isso afeta, não tem jeito. Independente do teu grau de experiência, você ter pouco tempo vai afetar a qualidade, tá? Não tem jeito. Eu acho engraçado, um off-topic rápido, tá? Eu acho engraçado quando as pessoas marcam de jogar imagem e ação, por exemplo, qualquer jogo que trabalha essa questão do desenho. Pô, Mike, teve até aquele digital que a gente jogou, eu não lembro o nome agora, mas enfim, a gente jogou aí também no ano passado. Gartic, esse mesmo. E as pessoas às vezes esperam um milagre, assim, vamos jogar Gartic, vamos jogar imagem e ação, e, pô, você sabe desenhar, né? Então parece que, um desenho de 10 minutos você vai fazer algo milagroso, né? Então eu vou fazer um desenho hiperrealista com acabamento, pô, não dá, sabe? Você faz, você desenrola, às vezes você tem uma biblioteca alimentar um pouco melhor, ou até essa habilidade de conseguir desenhar, mas não tem grandes milagres, tá? Assim, o teu desenho vai ser algo absurdamente melhor do que os demais, porque você tem 10 minutos para desenhar. 10 minutos quando eu falo assim, chutando alto, né? Tem algumas sessões que são extremamente rápidas, então desenho de um minuto é um desenho de um minuto.
Não espere grandes coisas. Pô, mas você é professor, não sei o quê. Sim, mas 1 minuto é 1 minuto, pô, não tem, não tem jeito. Às vezes só de preparar aquela coisa acabou o tempo. Então, na verdade, eu não sei até onde, daí, não sei se é uma certa desculpa, tá? Mas pelo menos eu acho que acaba sendo mais estressante para quem tem uma experiência maior com desenho, porque é difícil, eu digo por mim, tá? É difícil para quem sabe desenhar, fazer um negócio de qualquer jeito. Então, meio é uma afronta a você mesmo. Então, assim, pô, eu não posso fazer um desenho tosco, mas eu tenho 1 minuto, e 1 minuto é rápido. E teu desenho acaba sendo tosco por ser 1 minuto. Então, não tem muito o que fazer, sabe? Então, você fica sem graça de apresentar um desenho daquele, mas o tempo acabou. Não, não tem, sabe? Não, acabou, já era. Então você faz a primeira sessão, você tenta caprichar, não sei o que, acabou o tempo, o negócio fica incompleto. Então, nessa rodada aí, que tanto eu quanto o Mike a gente jogou Gartic com os alunos e vários desenhos incompletos não rolaram, pelo menos os meus, assim, fiquei com alguns, não consegui terminar, não rolou. Vamos lá. Sim, a gente pode marcar assim, um Gartic aí também para descontrair um pouco. Eu achei muito divertido, muito engraçado. Eu nunca tinha jogado, acho que tanto eu quanto o Mike. Foi justamente a primeira experiência com os alunos. É importante assim, as duas coisas, tá? Então eu digo que esse tipo de acabamento ele leva tempo, mas nem sempre o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente gasta um tempão e, sei lá, eu passei o final de semana inteiro fazendo e não necessariamente isso vai traduzir em algo de qualidade, tá? Então, sim, coisa com qualidade demora, mas não necessariamente você ter muito tempo também você consegue automaticamente fazer um desenho bom. Então, às vezes acontece, e isso é um pouco engraçado, indo um pouco contrário do que eu estou dizendo até agora. Então, às vezes você gasta um tempo muito maior fazendo, sei lá, 2 dias direto fazendo, não sai um negócio legal e depois você, sei lá, descansa, faz outras coisas e retoma isso num tempo menor do que, logicamente, esses 2 dias, mas ainda um tempo longo, você consegue um resultado bem mais legal. Então, isso às vezes é inesperado também. Não diria que, hoje eu estou inspirado, mas eu já senti muito, pelo menos nessa parte de ter que executar uma determinada atividade, que tem dia que realmente você desenrola ali mais rápido e acaba fluindo melhor do que outros dias que você está um pouco mais empacado e o negócio não sai. Então, acontece. Foi o Gartic Phone, né? Foi o Gartic Phone que a gente jogou, isso. Não, logicamente que é para frescar, né? Não adianta esperar. É como eu digo, fica sempre essa responsabilidade, né? Pô, vou jogar com o professor, vou jogar com o monitor, vai ser covardia, não sei o quê. Não tem disso, tá? Eu diria que é bem nivelado, porque o tempo é tempo, então é tempo curto, não dá para sobressair muito. Então, voltando, né? Então, muito bem. Deixa eu colocar o cronograma novamente, só para vocês terem uma ideia. Então, sim, retomando, tá? Desenho de observação de animais entrega hoje, então, conforme planejado. Temos mais duas, tá? Mais duas atividades. A outra que é continuação, não necessariamente na sequência dessa, mas levam o mesmo conceito. Então, desenho de observação também, cores, como o próprio nome já diz, vai ter uma abordagem de cores. E por fim, está o bloco criativo, que já foi apresentado para vocês, mas depois vai ser retomado. Lembrando, tá? A nota da disciplina, de 1 a 7, inclusive já tinham me indicado que a média estava errada, enfim, eu recalculei. Então, de 1 a 7 equivale a 10 pontos da disciplina. Bloco criativo, 1 ponto extra. E como o próprio nome já diz, extra, não é obrigatório. Porém, e aí quem avisa amigo é, né? Muito recomendado vocês participarem. Eu diria assim, que você pode ganhar no máximo 1 ponto extra. Não quer dizer que você automaticamente vai ganhar esse ponto extra, ou seja, é equivalente. Então, numa atividade que você ganharia 10, você vai vir com 1 ponto e assim por diante. Então, está justamente proporcional, mas eu diria que dificilmente você vai ganhar 0 se você participar da maneira devida. Ou seja,
Se você executar a atividade e fizer algo esperado, dentro do esperado da atividade, muito raro mesmo, você conseguir zerar. Então, tua atividade ficou tão ruim que você veio com um zero. Não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável. Ou seja, na minha humilde opinião, eu diria que vale arriscar. Então, vocês vão ter um prazo para executar isso, ou seja, vocês vão fazer essa atividade, na minha opinião, mesmo sendo algo extra, não obrigatório, faça, não é a ideia de faça de qualquer jeito, mas faça, tente participar, tente se esforçar ao máximo, pois você pode ganhar até um ponto extra. E eu diria que por melhor que esteja a tua nota até agora, um ponto extra não faz mal a ninguém. Então, essa seria uma nota muito bem-vinda. Professor, se eu vier com 11 na disciplina, posso guardar e utilizar em outras disciplinas? Não, infelizmente não pode, mas pensa assim que se você já está com 10 e ainda assim gostaria de participar, legal, eu acho que vale como aprendizado, não só necessariamente como nota, mas vale como aprendizado. Já você, por outro lado, que está precisando de nota, então assim, participe, não deixe de participar. É uma chance de você conseguir aumentar e melhorar tua nota na disciplina. Só dar uma geral no chat. Não, vou reforçar a frase do Nicolas, assim, é interessante essa parte do cansar, né? O cansar em si, do desgaste. Então, acontece, tá? Então, essas atividades que vocês precisam se concentrar mais, e eu diria que acabamento trabalha muito isso, essa parte de um esgotamento, de certa forma. Então, sim, a gente fica cansado. Então, tem os dois lados, e aí cada um administra de uma forma que achar melhor, tá? Eu, particularmente, não tenho uma regra, já vou explicar, mas só para entender. Se você já se sente cansado e prefere dar continuidade, se o prazo permitir em outro dia, legal, então às vezes é melhor parar do que ficar estendendo isso e você vê que realmente o teu desenho está começando a ficar, a qualidade dele está sendo afetada por essa parte do teu cansaço, então é legal dar uma parada, relaxar, fazer outra coisa, descansar, dormir, o que for. Então, às vezes é importante vocês pararem, saber o momento ideal de se parar, mas por conta das vezes do prazo, né? Então eu não tenho essa opção, eu preciso realmente fazer e preciso entregar isso de uma vez. Então, nesse caso, acaba exigindo mais de vocês, então eu sei que é algo que é bastante desgastante, mas no meu caso específico, eu diria que, assim como tem dias que realmente não sai nada de jeito nenhum, o prazo, na verdade, é o grande chefe, né? Então, enfim, hoje não está sendo um dia legal, mas eu preciso entregar amanhã ou ainda hoje. Então, tem que ser feito, né? Não tem essa parte de conseguir alinhar os planetas para conseguir chegar naquele dia que você está inspirado, está disposto, enfim, às vezes esse dia nunca chega. Mas às vezes o que eu queria dizer é que mesmo cansado, às vezes para mim aquele dia está fluindo, tá bem legal. Então eu tô vendo que eu estou rendendo bastante. É o dia que eu diria que o relógio ele vai saltando de números, né? Então, quando você vai ver, sei lá, é 2 da tarde, quando você vai olhar no relógio de novo, é 5h30, vai ver já são 10 da noite, e você não viu o dia passar, mas você está lá rendendo no desenho e sai um negócio às vezes bem legal. Isso é muito bom. Como eu disse, eu particularmente não sou uma pessoa rápida, tá? Eu não faço desenhos de uma maneira rápida, e por conta disso eu tenho essa imersão que eu tenho às vezes ao executar uma tarefa e quando eu vou ver o dia acabou e eu tô lá no desenho e realmente eu consegui, quando felizmente consigo acabar, então legal, que bom que eu terminei o desenho, mas às vezes eu perdi o dia todo, então eu fiquei o dia todo em cima disso. Eu sei que é complicado para alguns de vocês ter essa dedicação, às vezes dedicar um dia inteiro para atividade, eu entendo, tá? Mas às vezes é a maneira que flui até melhor do que eu particularmente. E aí cada um tem o seu perfil, tá? Eu prefiro pegar 10 horas direto do que 1 hora durante 10 dias. Eu não consigo render. Eu diria que eu sou um motor que demora para esquentar. Então, se eu for fazer uma atividade agora, eu vou desenhar agora e já vou pegar o papel. E eu tenho amigos, por exemplo, até da época que eu fiz faculdade, tinha justamente esses casos que um amigo meu ele conseguia dedicar meia hora, 1 hora por dia
E ele ia lá, fazia 1 hora, parava, no outro dia lá, 1 hora, parava. Eu não consigo, tá? Então, às vezes é o que eu estou dizendo. Meia hora, 1 hora, eu estou só engrenando ainda. Então, ainda não consegui, realmente o motor ainda não conseguiu funcionar contente. Então, isso acontece comigo, tá? Mas às vezes também, quando eu pego no tranco, aí eu vou direto. Então, eu particularmente gosto de dedicar um dia para isso, mas ficar horas seguidas, do que ficar pequenas porções de tempo distribuídas por outros dias, tá? Então, cada um, cada um. Então, o prazo de uma semana, eu tenho 7 dias, eu vou conseguir trabalhar 1 horinha cada dia, e eu prefiro fazer, por exemplo, num sábado e no domingo, pegar, sei lá, a tarde toda. Então, eu particularmente prefiro desse jeito. Cada um tem um jeito, tá? Então, eu gosto de ir direto, devagar e sempre, do que essa coisa muito distribuída, um tempinho cada dia, porque se eu for, por exemplo, reservar meia hora todo dia, é capaz de eu não fazer nada todos os dias. Então, em meia hora eu realmente não consegui começar a desenhar de fato. Isso sou eu, tá? Então, cada um tem o seu ritmo aí. Beleza? Exatamente. Aí reforçando a fala do Pedro, tá? Eu não quero dar a falsa impressão também que às vezes esse dia que eu engreno sempre funciona dessa forma, tá? Tem dias que eu engreno e vai que é uma beleza. Eu fico até muito satisfeito em ver no final do dia que aquele dia inteiro que eu fiquei em cima daquela atividade rendeu bem que só, mas isso também não é garantido. Às vezes não consegue ter esse retorno muito bom. Essa atividade extra é o bloco criativo? Sim, a atividade extra é exatamente o bloco criativo. E aí é um outro ponto que eu queria comentar. Das atividades de disciplina, hoje eu vou apresentar a nossa última atividade, ou seja, as atividades fixas da disciplina, que realmente equivalem à média de 0 a 10 da disciplina, hoje vai ser a última, tá? Então a gente encerra com isso, e aí depois nós vamos ter o bloco criativo, que é justamente algo que é bastante diferenciado do restante que trabalhamos na disciplina, mas justamente uma nota extra, tá? Então não é obrigatória, quem quiser participar fique à vontade, mas não é algo que justamente é um pouco até mais diferente do que trabalhamos até o momento. Então só para reforçar. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém rapidinho, só uma geral aqui no chat. É muito ruim esse negócio da gripe, né? Pegou de surpresa realmente. O pug a gente destrincha o ódio diretamente ao cachorro, né? Não tem jeito. Então, vou pegar até a fala da Júlia aqui. O interessante, às vezes, da questão das temáticas, né? Então, qual que foi mais fácil, qual que foi mais difícil? Depois a gente pode até fazer, de repente, uma enquete para ver a opinião de vocês, né, em relação a isso. O que a gente já tinha comentado anteriormente é que cada semestre encara de uma forma. Logicamente que as atividades elas variam, elas não são exatamente as mesmas, mas boa parte da disciplina, eu diria assim que quase que o todo a gente segue o mesmo princípio, às vezes muda um exemplo ou outro, mas o conteúdo geralmente é o mesmo. E isso varia bastante, tá? Então, tem alguns semestres que tem um bloqueio maior com algum conteúdo, outros com outro e assim por diante. É difícil prever isso, então é difícil saber qual vai ser a dificuldade desse semestre agora. E a gente só sabe realmente no andamento do semestre. Mas isso é muito comum, a parte do sair do lugar, da tua zona de conforto, né? Ou seja, figura humana ou animais, né? Então, eu acabei tendo muito mais problemas com animais simplesmente pelo fato porque eu nunca tinha desenhado um animal na minha vida. Então, isso acaba sendo muito mais desafiador justamente por ser a primeira vez. Então, apesar de eu não ter muito costume de desenhar uma figura humana, por exemplo, realista, eu desenho menos ainda animais. Então, isso é comum, tá? Quando você tenta fazer um tema novo, logicamente que vem toda uma dificuldade envolvida a isso, até porque não tem essa prática, essa habilidade em fazer coisas desse tipo. Então, acontece, tá? Então, isso é muito comum e acontece. E justamente a dificuldade vem dessa primeira experiência. Então, isso acontece. Deixa eu ver mais uma geral aqui.
Certo. Não, eu até pegar aqui a frase do Thiago, que é o Mike está inserido nisso, tá? Então, ó, eu já tinha comentado até de figura humana, realista, aquela coisa toda, é o que eu digo. Tem temáticas que a gente só vai fazer na faculdade. E na faculdade, pronto. Então, eu tive as minhas, vocês vão ter as de vocês, então é aquela coisa. Eu só fiz porque fui obrigado. Então, eu escuto muito isso, eu tenho total ciência disso, tá? E eu vou assumir, eu também já tive casos como esse. Então, tem desenhos que o famoso eu fui obrigado a fazer e só fiz durante a época de faculdade, nunca mais fiz nada daquele jeito, daquele estilo, daquela técnica, porque justamente foi algo traumático. Mas é o que eu digo, por bem ou por mal, e você acaba treinando. E eu diria que você avalia se aquilo foi bom ou ruim. Então, não garantindo que todas as experiências são boas, ou o inverso também, que nem todas as experiências são ruins, para a gente ter essa certeza, é o famoso tipo, não tem como você avaliar que você não gosta de algo se você não fez, você afirma com propriedade. E sim, é esperado que algumas coisas vocês não vão gostar, continuam não gostando. Então, olha, eu achava que eu não ia gostar, eu fiz e agora eu tenho certeza que eu não gosto. Ok, então acontece, acontece. Só um minutinho. Então, tem essa história, tá? É assim, eu nunca fiz, mas agora eu finalmente fiz e pronto. Agora eu posso afirmar com toda certeza que eu odeio isso. Ok, acontece, tá? Então é o famoso agora eu posso finalmente não gostar com propriedade, mas fez, tá? Então é assim, por bem ou por mal você fez e depois numa próxima oportunidade vocês vão ter já essa experiência prévia, por mais traumático ou não que tenha sido para vocês. Muito bem, dando sequência aqui. Então, continuando com a temática do manual digital, desenho de observação, aquela coisa toda, trabalhando a temática de cores, tá? Eu vou explicar agora qual vai ser a grande diferença da atividade anterior. Fundamentos de desenho, aquela coisa toda, tá? Não sei se vocês repararam, mas muitas das coisas de desenho 2 a gente acaba dando uma continuidade ao que foi visto em desenho 1. Então, isso é natural, já que é o desenho 2, né? E com isso a gente tenta dar sequência em algumas coisas que foram previamente trabalhadas e uma continuação, de certa forma, mesmo que não direta. E eu sei que também alguns de vocês tiveram desenho um diferente do que outros. Então a gente tenta também um nivelamento, de certa forma. Então aquela coisa toda da teoria de cores, aquela coisa toda, coisa bem básica, tá? Cores análogas, enfim, monocromático, análogo, complementar e assim por diante, combinações de cores, combinações análogas, complementares, enfim. Para quem não tem paciência de ficar decorando, eu acho que até não tem cabimento de ficar decorando. Tem diversos sites, aplicativos, etc., que já fazem isso pela gente, tá? Então tem alguns aí que eu vou mostrar. Eles já facilitam essa parte. Prog1, MAME, comunicação visual e assim por diante. Então todos trabalham essas questões, tá? Então, sem querer ficar chovendo no molhado, mas aquela coisa toda. Tem alguns sites aí para vocês se basearem, ter essa noção, tá? Essa ideia. E justamente conseguir entender um pouco e também praticar de certa forma o quanto isso é importante, como isso pode ser aplicado também no desenho. Então, é justamente essa parte que a gente vai treinar um pouquinho, tentando combinar as técnicas que já foram vistas anteriormente. De livros, tá? Livros, conteúdos, enfim, tem vários, tá? Eu vou citar alguns deles, principalmente os mais clássicos, eu diria. Então, psicodinâmica das cores em comunicação, a cor como informação, da cor a cor inexistente, alguns outros importados, mas que são muito bons, tá? Então, o James Gurney, ele tem alguns livros muito bons que tem essa abordagem de cor muito boa. Se fosse possível, de todos escolher um, eu não diria que esse é o melhor, mas tem uma excelente abordagem, tá? Para justamente a aplicação de cor em desenhos, isso é para pintura, tá? Então, pintura tradicional, pintura digital são fundamentos muito bons.
Alguns outros mais simples, tá? Acho que até alguém aqui da turma tinha comentado que conhece a pessoa ou algo assim. Então, tem aí também alguns livros, desculpa, tem outro livro com alguns exemplos bem legais de aplicações mais práticas de pintura digital. Alguns outros está citando aí, vai depender muito da abordagem que vocês querem dar, então, seja para técnicas de pintura propriamente dita, então, nessa parte de rendering, desenhar com cores para saber combinação de cores, um método tradicional ou digital, algum software específico, tipo, eu gostaria de aprender pintura digital, mas gostaria de utilizar o Photoshop, gostaria de utilizar o Krita, gostaria de utilizar o Medbang, assim por diante, ou pintura digital como um todo. Então, indiferente o software que você utilizar, você vai ver que tem muitas ferramentas, processos, tarefas, técnicas que se assemelham muito, indiferente do software que você for utilizar. Então, usar um pincel mais opaco, um que tenha aquela parte mais esfumada, enfim, algumas das coisas, trabalhar opacidade, trabalhar espessura, utilizar uma mesa digitalizadora que não necessariamente é. Pô, não, dizer que não é fundamental é sacanagem, assim. Para pintura digital, eu não diria que sim, que é impossível pintar digitalmente com mouse. Não é, tá? Eu até digo isso por experiência própria. Quando eu comecei, liseira total, então não tinha grana para comprar mesa digitalizadora, então sim, eu comecei com mouse. E muitas coisas, inclusive até hoje, eu continuo fazendo com mouse, porque pela prática, pela habilidade em treinar muito tempo com o mouse. Então, hoje, não que a mesa digitalizadora não ajude um bocado, logicamente que ajuda, mas tem coisas que eu tenho um vício muito grande de utilizar o mouse, então até hoje eu faço com o mouse. Então, vou dar um exemplo. A parte de esfumar coisas, então seja com pincel, seja com a borracha, seja fazer um degradê, alguma outra coisa, aí eu faço tudo com o mouse. Então, por ter habilidade maior com o mouse. Às vezes com a mesa digitalizadora, já estou ali na mesa, é prático, mas eu tenho mais habilidade com o mouse. Vetorizar, por exemplo, é algo que eu já comentei e reforço. Vetorizar, até hoje, eu vetorizo com o mouse. Não gosto de vetorizar na mesa digitalizadora. Então, costume, tá? Então, eu particularmente faço no mouse. Não necessariamente a maneira mais prática, não necessariamente é o melhor jeito, mas é algo que eu estou acostumado até hoje. Então, é o jeito que eu continuo fazendo, tá? Mas a mesa traz facilidades? Com certeza traz. Eu diria principalmente para essa parte de esboçar o desenho manualmente, manualmente que eu digo com a mão, mas digitalmente, né? Então, com certeza a mesa ela é fundamental para isso. E um dos grandes assim atrativos que eu vejo que é o grande diferencial hoje da mesa digitalizadora, se pudesse me perguntar qual é, pelo menos para mim, tá, é o controle de pressão. Então, essa sensibilidade, você ter o controle de pressão na mesa, você apertar mais ou apertar menos, isso te dá um traço mais forte ou mais fraco, um traço mais fino ou mais grosso, para mim isso é um grande diferencial, tá? Senão até quando você pega essas mesas mais simples que não tem esse controle de pressão, ou às vezes o software buga, o Photoshop adora fazer isso, então fica bugado o controle de pressão, para mim atrapalha que só, e aí não deixa de ser um mouse para mim. Então, isso atrapalha bastante. Então, eu diria que seria um dos grandes diferenciais do uso da mesa digitalizadora para o mouse, tá? Na minha opinião. E tem diversos modelos, tá? Então, tem a mesa tradicional, tem os displays interativos, tem hoje os tablets, tem até celular, enfim, tem demais, tá? Logicamente que ampliou esse leque de opções absurdamente. Tem algumas empresas chinesas, tanto que a minha mesa atual hoje é chinesa, então quebra esse império da Wacom, né, que continua sendo muito boa, mas é cara, né, fato. Mas hoje tem marcas tão boas quanto, com preços muito mais acessíveis e tem muita opção, né? Então hoje conseguiu uma variedade maior de equipamentos e, logicamente, por consequência, de preços também. Hoje, apesar de estar tudo caro, né, tudo absurdamente caro, a gente tem opções, então, mais acessíveis, bem mais acessíveis, e assim como também tem opções extremamente caras, até onde o teu dinheiro alcança, né? Então, tem para todos os bolsos, literalmente. Então, tem muita opção e eu acho isso muito positivo, porque, querendo ou não, por bem ou por mal, acabou se tornando mais acessível, né? Então,
Na época que eu comecei era bem complicado. Eu comprei uma usada, tadinha, tava bem surrado tudo, mas era minha primeira mesa, todo feliz, aquela coisa toda, pimpão, mas tava bem judiada, tadinha, cansada já, mas ainda dei uma sobrevida para ela de alguns anos, mas foi muito legal. E além disso, tá? Comentar também do choque para alguns, que às vezes você escuta muitas histórias, né? Como por exemplo essa que eu estou contando agora, a mesa digitalizadora é muito legal, que bom, massa, eu fui lá, juntei dinheiro, comprei, finalmente chegou em casa, instalei, tudo certo, vou usar e, pô, não gostei. Não achei legal, é isso mesmo, será que era isso, tudo que eles falavam? As pessoas estão erradas, porque eu estou apanhando aqui, não consigo fazer nada que preste. Todo mundo me falou que é igual desenhar manualmente, não é uma porcaria, eu estou odiando. Então, é assim, experiências tem demais, tá? Então, eu diria que muito dificilmente é uma primeira experiência, principalmente para quem tem uma experiência maior com o tradicional, migrar pro digital, já tem que ter essa fluidez, essa naturalidade de pegar a mesa digitalizadora e sair desenrolando, não é tão trivial assim, tá? Então, tem uma curva de aprendizado aí primeiro. Conseguir estabelecer as metáforas, tá? Então, o desenhar manual e desenhar digital são próximos, mas estão longe de serem a mesma coisa, tá? Então, cada um tem sua particularidade, bastante diferente de um para o outro, tá? E tem que ter um pouco de paciência, tanto de um lado quanto do outro. Para quem já faz o tradicional, migrar para o digital, ou o inverso, para quem já tem uma habilidade maior no digital e para o manual. Quantas vezes eu fico nesse vício de vai e vem, e aí eu saio do digital, por exemplo, vou no manual, parece que a primeira coisa que a gente sente falta é o Ctrl Z. Lá vou eu, arte finalizar com a caneta, não sei o que, fez um traço errado, a cabeça já dá um Ctrl Z. Fala, pô, mas e agora? Não tem Ctrl Z aqui, como é que eu faço? É assim, conviva com o erro, então assuma isso para a vida. O papel não vai ter Ctrl Z, sabe? Então é muito comum e vicia que é uma beleza. Você vai no digital mesmo, eu fico essa coisa de fiz um traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z. Ah, agora ficou um traço legal. Deixa. Próximo traço, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então, são vícios que a gente vai adquirindo, né? Que às vezes a gente não percebe, mas quando tem essa mudança de mídia, então se a gente sai do digital, vai para o tradicional ou vice-versa, a gente acaba percebendo algumas coisas. Então, a galera que adora rotacionar o papel, a cabeça, vai parecendo uma coruja, né? A cabeça vai girando conforme vai desenhando. Daí a primeira coisa que faz no digital vai girando a mesa ou vai girando o monitor e tem aquela facilidade depois de aprender a rotacionar o desenho também. Mas até a pessoa aprender aquilo, ela apanha um monte, né? Ela fica se quebrando, quase quebrando o pescoço para tentar girar ali o canvas, aquela coisa toda. Então tem vários vícios, né? Que a pessoa vai acostumando, mas tem uma curva de aprendizado, tá? O que eu diria para as pessoas que estão estressadas nesse momento, que eu comprei uma mesa e não está rolando, ou eu desenho muito no digital, queria treinar manualmente, mas também não está rolando, paciência, tá? Então tenham calma, tem esse início, tá? Um pouco conturbado, mas que depois vai ficando mais e mais fluido de certa forma e vocês vão conseguir desenrolar. Só um minutinho. Acho que hoje é o primeiro dia pós-gripe que eu fico falando constantemente, então às vezes eu dou umas engasgadas, mas vamos lá. É, então essa questão da mesa, tá? Eu acho que vale trocar uma ideia, assim, eu estou pensando em juntar um dinheiro, não sei qual comprar, conversa com as pessoas, tá? Eu acho que é legal pegar dicas, vai vendo. Um negócio que eu sempre acho muito arriscado, eu faço muito, tá? Mas eu diria que é arriscado, ficar pegando reviews de internet, tá? Então, eu não estou entrando nem no mérito que esses reviews são comprados ou não, mas às vezes são coisas que é muito fora da tua realidade, tanto de uso quanto de valor, necessariamente financeiro. Então, eu particularmente dou mais valor a conversar com pessoas mais próximas. Então, por exemplo, um colega de faculdade, um amigo, tudo, ou até, felizmente, alguém até que possa te emprestar para você testar, dado justamente essa opinião que leva um tempo para acostumar, então
Às vezes você tem que acreditar na pessoa, porque fala, eu achei essa mesa muito legal, ela te empresta, você acha uma porcaria, mas é justamente porque você não tem a experiência em utilizar, tá? Então tenha um pouco de calma e siga também as dicas, eu acho que é sempre legal. Uma outra coisa, principalmente para a galera que está migrando para o digital, são duas coisas, né? Tem a questão do hardware e tem o software também. Então, ou seja, vai ter ainda o aplicativo que você vai utilizar de pintura e eu vejo muita galera já entrando nos mais robustos, então já quero começar no Photoshop. Então, assim, nada contra, não estou nem entrando no mérito de legalidade ou não, tá? Mas justamente que às vezes é um programa muito robusto que te traz muitas opções e você acaba ficando muito confuso em relação a elas. Eu vou dar um exemplo bastante prático, tá? Que além do Photoshop, por exemplo, tem o Corel Painter. E ele tem um acabamento muito bom. Então você vê o resultado dessas pinturas são muito legais. Mas para você mesmo fazer, você conseguir acessar os submenus, de puxar pincel e configuração de cada um deles, não é tão intuitivo assim, tá? Então acaba levando um tempo maior. E tem alguns softwares mais simples, não só essa abordagem que tem muitas opções de software livre hoje, felizmente, mas tem alguns softwares muito mais simples que podem parecer mais pobres, mas que ao mesmo tempo eles têm essa facilidade maior justamente por contar com menos ferramentas. Então, mas ele não faz edição e tratamento de imagem, ele não faz isso, ele não faz, tipo, ele faz pintura e só. Então, o que pode ser ruim de um lado futuramente, que você pode se sentir limitado, de repente, para quem está começando, é o ideal. Então, é o que você precisa, tem as ferramentas que você precisa, você começa ali, vai usar umas 3, 4 ferramentas e deu. Tenta se virar naquilo, sabe? Então, e uma outra coisa que a gente vai ficando mimado, né? Então, como por exemplo, pega um software desse, que é um pouco mais restrito, e você fala que está se sentindo preso porque não tem muitas opções, né? Mas parece que quando você vai para o tradicional, que você tem uma papelaria, você tem uma papelaria inteira à tua disposição. E não é uma verdade também. Então, quando você está ali relativamente equipado, você vai ter um guache, de repente uma aquarela, um nanquim, alguma coisa, mas se você for contar nos dedos, dá uns 5, 6 opções de materiais. E você vai ver esse software, ele te dá 10, você está achando super pouco. Fala, só 10 opções, não sei o quê. Quero, sei lá, centenas, milhares. E, pô, vai com calma, né? Vai devagar e vai tentando desenrolar dentro daquela limitação. Vou continuar aqui, só deixa eu dar uma geral rápida no chat, rapidinho. Hum. Vetor é legal, mas é ame ou odeio, né? Também tem um aprendizado aí. Aí, por muito tempo fiquei pintando no mouse, no Paint Tool sai. Não, a galera tá junta, estamos unidos. Não dá, pô, dá muito, assim, eu já fiz desenhos completos no mouse, não vou dizer que é a coisa mais prática do mundo, não é, mas para quem está hoje se punindo, falar, meus desenhos não ficam legais, não consigo avançar, não consigo fazer nada que preste, porque eu só tenho mouse. Não é verdade, tá? Lógico, dá trabalho, a mesa digitalizadora ela traz algumas facilidades, mas é possível sim, então não fica muito com essa que eu não vou conseguir fazer nada digital até eu finalmente comprar uma mesa digitalizadora. Não é verdade. Você já pode começar a treinar hoje. E depois, futuramente, quando conseguir comprar finalmente a mesa, depois vai testando, vai vendo as diferenças. É legal que você já teve uma introdução à pintura digital anteriormente. Então já vai ter uma experiência um pouco maior. O Ctrl Z manualmente é difícil quem nunca passou por isso. Assim, desenhar direto na caneta manualmente é um exercício de paciência e aceitação, né? Você tem que aceitar muito o teu desenho. Isso é legal até para migrar para o digital depois. Eu disse que uma fase eu era o maníaco das camadas, então cada traço que eu fazia legal eu deixava numa camada separada. Então, primeiro que fica um desenho extremamente pesado, não é prático. E a outra que, assim, a logística da coisa é horrível. Você vai ter que selecionar um negócio que você não lembra mais, tá? Sei lá, camada 149. Você não lembra mais o que é o que. Nomear camadas, umas coisas mais burocráticas hoje que você vai fazendo, mas não tem como. Você não vai nomear 200 camadas, é impossível. Comprei uma faz uns dias, legal, legal. Depois conta a experiência, vice Ctrl Z camada. Demais, tá? Eu diria assim que o que eu acho legal para quem utiliza o digital, às vezes fazer essas experiências manuais,
é justamente para ficar mais humilde. Então, assim, reduzir essa parte do maníaco das camadas, tentar pegar um pouco mais leve com essa parte de ficar muito dependente do Ctrl Z. Então, é legal que você tenha essas opções. Eu não estou dizendo que você não possa utilizá-las, mas tem que tomar um pouco de cuidado para você não ficar refém delas também. Então, isso é muito perigoso, tá? Você ficar totalmente dependente do Ctrl Z, você ficar totalmente dependente de centenas de camadas, sabe? Moderação em tudo, né? Mas lógico, o digital tem diversas facilidades. Muito bem, chega de enrolação, vamos falar da atividade em si. Tentando combinar coisas, tá? Então, combinar luz e sombra, combinar o uso de texturas, que a gente já explorou bastante essas duas coisas, da luz e sombra e textura na atividade anterior, e cores. Ah, não, beleza, podem testar a mão aí. Pronto, beleza, beleza, mãozinha levantada. Beleza, galera testando, estamos juntos. Vou levantar também. Eu só não sei se duas pessoas levantarem as mãos ao mesmo tempo se sai um high five. Não, não sai. Estou decepcionado. Pena. Não sei para vocês, mas pelo menos para mim, toda vez que levanta a mão, é como se alguém desse um tapa na minha orelha. Então não sei se isso equivale para vocês, mas pelo menos para mim aqui isso é um. Muito bem, vamos lá. Então, manual ou digital, desenho de observação utilizando luz e sombra, utilizando texturas e agora adicionando o elemento de cores. Quando fala assim, parece muito complicado, mas a gente vai ver na prática que não é isso tudo. Então, trabalhando tanto manualmente, nesse caso, obrigatoriamente, tá? Por padrão, lápis de cor. O que até hoje nunca aconteceu, mas que eu acho que dá tranquilamente de administrar isso, é o seguinte. Eu não tenho lápis de cor, ou eu tenho lápis de cor, mas eu gostaria de treinar um outro material, como por exemplo aquarela, guache, sei lá, acrílico, tinta óleo, o que for. É possível, tá? É possível, como eu disse, não aconteceu ainda, mas é possível. Ela originalmente foi pensada pela lápis de cor, mas eu não vejo problema em tentar experimentar outros materiais, mas originalmente ela foi pensada pela lápis de cor. Mostrar alguns exemplos, tá? Então, exemplos de desenhos executados manualmente. E é importante ter essa consciência do material pelo seguinte: um desenho feito em lápis de cor, ele nunca vai ter um acabamento de uma caneta hidrocor, de uma tinta, sabe? Então, justamente por questão das características do material. Então, é importante ter em mente, quando você vai executar algo de lápis de cor, eu não estou entrando no mérito. Só um minutinho. Valeu pelo high five. Eu não estou entrando no mérito de um lápis de cor bem aplicado ou não, tá? Eu estou entrando no mérito das características do lápis de cor. Então, considerando o padrão dele estar bem aplicado, a ideia é que o teu desenho, aquela pintura, vai ter uma determinada cara, tá? Então, ela vai ter cara de que foi pintada com um lápis de cor. É uma característica do material. Não queira utilizar o lápis de cor como uma caneta marcador, por exemplo. Eles não vão ter as mesmas características, não vão ter o mesmo acabamento, tá? Por mais que você possa utilizar um material para emular o outro, o próprio nome já diz, emular, você nunca vai conseguir reproduzir fielmente, até porque não faz muito sentido. Não faz muito sentido eu utilizar um lápis de cor querendo um acabamento de guache, por exemplo. Então, nesse caso, eu deveria utilizar um guache. Por mais que tenha lápis de cor aquarelado, ok, ele é aquarelável, mas não é uma aquarela. Então, tem as limitações, tá? Então, não quero utilizar um material tentando buscar o resultado de outro, até porque não faz sentido, você deveria utilizar o outro material. E assim por diante. Então, alguns outros exemplos, tá? Então, é legal ter a noção dessas características, dessa textura do material, tá? O acabamento que ele tem, tá? Essa parte do rabiscadinho, essa coisa que não é totalmente contínua, essa coisa que você não vai fazer um degradê
totalmente suave, preciso e homogêneo, tá? Então, isso é uma característica do lápis em associação também com a tua folha. Então, é uma parceria, tá? Entre o lápis e a folha. Outros exemplos, só mostrando uma característica muito específica do material, tá? Digital, então, o que eu falo do digital, por outro lado, que a gente tem essa visão também que às vezes é um pouco infinita do material em si, e o acabamento, que eu falo que um digital bem aplicado, sim, você tem como saber que ele é digital, mas ele não fica aquela coisa muito falsa, muito artificial do digital em si também. Então, fica alguns resultados muito padronizados. Então, o que eu acho bacana é que, indiferente se você for fazer isso manualmente ou digitalmente, é que você tem uma cara mais artística para o teu desenho. Você não fica tão refém daquele acabamento. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, isso aqui é uma pintura digital, mas é a parte justamente que você fica comparando. Você fala, é mesmo? Mas parece tinta, é muito tradicional isso. Então, é assim, não dando essa impressão também que todas as pinturas digitais só ficam legais quando elas emulam algo tradicional, não é isso, mas só para mostrar que é possível. Então, é possível você trabalhar com ferramentas digitais e sair um pouco daquela cara artificial do digital, tudo muito limpinho, tudo muito liso, sabe? Então, nada contra, você pode fazer um flash design sem problema nenhum, mas você não é obrigatório ficar refém desse tipo de coisa. Vou dar um meio termo, tá? Então, sim, aqui já tem essas texturas mais opacas, mais chapadas, mas tem uma brincadeira muito legal aí de paleta de cores, a aplicação disso. Então, se fosse emular, tá? Então, aqui poderia trabalhar, por exemplo, uma tinta a óleo, uma acrílica, e aqui seria mais para o guache, um marcador, algo mais marcado e opaco, né? Passo a passo, tá? Tem demais, então é interessante notar também essa questão, tanto tradicional quanto digital, que não existe obrigatoriamente uma sequência de passos e você pode acompanhar um tutorial, não tem problema nenhum em relação a isso, mas não tem um único jeito de ser feito. Ou seja, tá aí as etapas necessárias para conseguir chegar nesse resultado final, mas você conseguiria chegar nesse mesmo resultado final elaborando de diferentes formas. Isso é muito comum quando a gente faz alguma abordagem de software também, vai aprender uma determinada ferramenta, um determinado processo para chegar num resultado. Não são raras as vezes que diferentes pessoas mostram diferentes formas de utilizar tanto o software ou os passos necessários para conseguir chegar naquele resultado. Então, isso é muito comum de acontecer. Outro exemplo, tá? Então, esse também é outro que eu achei muito interessante, que apesar de ser digital, ele emula muitas características do tradicional, então é muito legal. Eu não ensino, não cobro software, tá? Então tem aquela história. Vocês podem utilizar o que for mais adequado para vocês, algo que eu sempre estimulo, assim como a própria questão da compra do hardware, vocês trocaram uma ideia de software também, assim, qual software vocês utilizam. Então, sempre tem a noção do seguinte: então, o software acaba sendo mais fácil para aquela determinada pessoa, porque ela está mais habituada a ele. Não necessariamente você que vai começar agora, já vai abrir aquele software e vai sair já totalmente intuitivo nele, tá? Então não existe muito isso. Todo software ele requer uma curva de aprendizado inicial, tá? Alguns mais, alguns menos. Então vai ter esse que tem uma curva menos íngreme, tem aquele que vai ter uma curva mais inclinada ali, que justamente vai ter essa etapa inicial que vai demandar um pouco mais. Então tenha um pouco de paciência para esse aprendizado, tá? Não vai vir de uma hora para outra, mas a vantagem que eu vejo é que depois que vocês aprenderem o software, seja ele qual for, que mesmo que você não saiba 100% ao migrar para algum outro, você pelo menos vai ter uma boa base, como eu disse. Eles acabam utilizando algumas coisas em comum. Então, apesar de ser uma desgraceira que cada um usa uma combinação de teclas de atalho, etc., específica, mas pelo menos você tentar se localizar na interface, você conseguir entender um pouco mais, eu vou citar alguns exemplos, tá? Que para mim são muito clones. Eu não estou nem entrando no mérito. Deixa eu até mostrar o outro, por exemplo. Eu vou só explicar uma coisa e eu já volto. Então, o Fotopeia, por exemplo, para quem, eu adoro Photoshop, mas não gosto da ilegalidade, gosto de trabalhar, enfim.
Photopea é uma inspiração muito grande no Photoshop, tá? A vantagem dele é que ele roda via browser, então, eu não tenho como instalar nada na minha máquina do trabalho, não sei o quê. Então ele vai rodar, tá? O Photopea ele vai rodar numa boa, tanto que a gente faz isso nos laboratórios da UFC. Mas por rodar via browser, não é a solução mais estável de todas, tá? Então, vez ou outra ele dá uns paus, trava, não dá para ser o maníaco das camadas nele, tá? Mas assim, como um bom quebra-galho, eu acho ele muito legal e para quem já está bastante acostumado no Photoshop, ele usa inclusive as mesmas teclas de atalho, mesma interface, enfim, como eu disse, é uma inspiração bastante grande no Photoshop. Mas não era nem ele que eu ia citar, era mais a questão, por exemplo, o Medbang, que é uma solução software livre, tudo, eu gosto muito dele. Agora, a interface dele, se vocês aprenderem, vão ver que não é tão complicado assim, mas o Fire Alpaca, por exemplo, é muito parecido. Então, não é 100% igual, mas eu diria que é uns 95% muito parecido, tá? Então, se você aprende a mexer em um, por consequência, você vai aprender a mexer no outro, e assim por diante, tá? Então, determinados softwares você vai aprendendo, mesmo que você migre para outro, já não saia desenrolando 100%, pelo menos uma boa parte dele você vai conseguir se localizar, vai conseguir entender. Você não vai ter essa necessidade de começar sempre do zero, tá? Então você vai ter alguma base. Vez ou outra eu gosto de ficar fuçando. Então, o Krita tem uma experiência bastante interessante que eu tive, que eu me obrigo a tentar utilizar software de tempo em tempo. Estou ficando cada vez mais cabeçudo e cada vez tendo uma dificuldade maior para aprender coisas novas, mas enfim, o Krita eu achei muito legal. Ele é um dos que tem uma interface um pouco mais diferenciada, mas tem um conjunto já de brushes padrão do software muito bons, tá? Então eu me surpreendi bastante com ele. Eu tinha utilizado uma versão já há muitos anos, e assim, era bastante ruim, não tive uma experiência muito legal. Mas há pouco tempo atrás eu tentei utilizar de novo e ele me surpreendeu. É um que eu gostaria de tentar dar novas chances a ele, porque eu achei muito interessante. Então, eu achei ele bem legal. Mas é aquela história de sempre, tá? O melhor software é aquele que você sabe usar e não tem essa obrigatoriedade. Cada um utiliza o que acha melhor. De brushes, tá? E aí já estando um pouco mais dependente dessa questão se o software que vocês utilizam aceitam brushes ou não de terceiros. É difícil, às vezes, nadar contra a maré, tá? Então, assim, por mais que você odeie o Photoshop, seja contra a Adobe, maldita Adobe, etc., o que você vai encontrar hoje muito é o padrão de mercado, tá? Então, quer dizer, muita gente faz pacotes de brushes para o Photoshop, então é muito comum, tá? É difícil, por exemplo, você tentar equilibrar esse número. A quantidade de brushes para Photoshop vai ser o mesmo do Krita, vai ser o mesmo do Medbang, vai ser o mesmo. Então, nunca vai ser, tá? Não tem jeito. Então, até porque a galera faz tanto o gratuito quanto o pago também, então com certeza para lucrar sempre faz para quem está ali destaque do mercado, querendo ou não, é o Photoshop, tá? Então tem muitas ofertas para eles, mas sim, tem outras possibilidades e de repente dá para tentar achar no software que você está ali utilizando, com certeza tem opções, tá? Vale a pena procurar. E o que eu acho que a vantagem hoje com essa difusão da internet, tá? E você vai achar, às vezes é o que eu estou dizendo, não a mesma quantidade, não é o mesmo número, mas que você vai encontrar soluções tão boas quanto e tem como garimpar um pouco mais, tá? Para conseguir achar aí bons resultados de brushes. Até alguns de vocês chegaram a comentar que nessa atividade anterior utilizaram alguns pacotes, tudo, é aquela coisa, tentar intercalar mais de um pacote, isso é necessário, e às vezes alguns pacotes inesperados, como eu tinha comentado. Se acabamento de pelo, cabelo, às vezes você pega brushes de grama, por exemplo, que funcionam maravilhosamente bem. Então, às vezes são algumas coisas inesperadas que você vai utilizando, você vai aprendendo e vai vendo algumas soluções aí que podem facilitar a vida de vocês. Como eu disse anteriormente, vale também para agora, tá? Mesmo quem for fazer digital, não é obrigado a utilizar brushes, tá? Não é obrigado, assim, algum brush você vai ter que utilizar, obviamente, mas não é obrigado a puxar brushes de terceiros, tá? Não é obrigado a ficar instalando coisa. Eu tenho medo de pegar vírus, eu não sei me desenrolar muito bem, eu não sei instalar esse tipo de coisa. Beleza, tá? Dá para fazer com o padrão do software, seja ele qual for, dá para desenrolar. Não é obrigatório isso não. Isso é mais para quem quiser futucar, testar, quem tem a galera que sabe até customizar.
Então pega o próprio pacote brush do próprio software e vai ajustando de acordo com o gosto. Tem a galera que vai customizando os próprios brushes, então vai criando as próprias bibliotecas. Cada um, tá? Então isso também vai de cada um de vocês. Fiz essa atividade no Krita usando só os brushes padrões. Então, é o que eu estou dizendo. O Krita ele tem um pacote, o pacote básico dele já é muito amplo, tem muitas opções bem legais. Por isso alguns programas já aceitam o padrão Photoshop. Sim, assim, os famosos clones, né? Então, assim, se eu quero uma fatia do mercado, vou copiar na cara de pau a interface, não são raros, e eu digo até algumas empresas grandes, tá? A própria Affinity, por exemplo, você tem a opção de colocar a interface igual do Photoshop. E aí ele vai aceitar justamente as mesmas teclas de atalho, tudo. O padrão não é, tá? Mas você pode customizar isso se for do teu agrado. Eu geralmente eu tenho a tendência de evitar isso, tá? Porque eu gosto de aprender de fato o programa. Então, não que seja errado, tá? É algo que eu faço por mim, mas essa coisa de você ficar emulando o mesmo software, parece que você nunca vai aprender de fato um software novo, você só vai continuar usando aquilo que você já usa. Às vezes é a urgência, tá? Eu preciso terminar um negócio, eu só estou com esse software à disposição. Se ele tem essa opção de, por exemplo, utilizar a mesma interface do Photoshop, que bom. É uma coisa menos para eu aprender e eu consigo agilizar o trabalho. Ok. Mas quando eu vou de fato tentar aprender o software, eu tento utilizar a interface padrão, as teclas de atalho padrão, para ver ali como que eu desenrolo nele. Mas enfim, são desafios, cada um cara de uma forma. Muita enrolação, mas vamos lá. Atividade de cores, então. Algo que vocês vão perceber de imediato, agora é indiferente, tá? Tanto faz vocês desenvolver a atividade manualmente ou digitalmente. Vai ser o mesmo exemplo para os dois. Ou seja, para quem for fazer tradicionalmente, para quem for fazer digitalmente, é o mesmo desenho. Logicamente, cada um vai fazer de uma forma diferenciada. Uma outra coisa, tá? De teoria. É importante entender uma teoria que é bastante utilizada em achuras. Você pode utilizar linhas retas, padrão, mas nesse caso a gente vai tentar acompanhar a volumetria da forma, ou seja, acabamento contorno. Imagine um volume, seja ele qual for, uma esfera, fica mais fácil para entender, mas é a metáfora que eu uso assim, seria um pano para lustrar, tirar pó ou simplesmente alisar essa volumetria. Ou seja, se eu tivesse uma esfera e com um pano tentasse alisar essa esfera, então eu sei que eu vou estar acompanhando esse volume. Então essa parte de acompanhar o volume com o traçado vai ser fundamental para essa atividade agora. Já já vou explicar. Uma outra coisa, utilizando parte da atividade anterior como metáfora ainda, então um exemplo do Pug, por exemplo. Então, essa parte central, que até era a parte mais desafiadora do desenho em si, tinha várias regiões ali de pelos, onde cada um tinha escalas, tamanhos diferentes, e além disso, orientações, ou seja, se a parte daqui os pelos iam nessa orientação, aqui em cima eles acompanhavam outra orientação e assim por diante. Então, você consegue criar uma naturalidade maior nesse desenho final, justamente quando você respeita essas orientações do traço. E agora não vai ser diferente, tá? Então, manualmente ou digitalmente, aquela coisa toda, tá aí. Então, esse é o nosso exemplo, tá? Então, a nossa querida maçã, eu vou explicar já algum resultado do manual e para o digital, mas só explicar de uma maneira rápida, tá? É essa a imagem. Então, basicamente, vai trabalhar o mesmo esquema, tá? Vai ser compartilhado com vocês essa estrutura base. Quem quiser imprimir e pintar por cima não tem problema. No digital, com a camada por baixo e só pintar por cima não tem problema. Ou até quem não puder imprimir, mas simplesmente reproduzir isso também não é a silhueta mais complicada de todas. Mas basicamente essa imagem para os dois casos, tá? E aí no manual, tentando trabalhar o padrão, tá? Vamos chamar assim, o padrão é o lápis de cor. Depois a gente, como eu disse, a gente pode utilizar outros materiais, vai depender muito de cada um de vocês. Mas trabalhando o padrão de lápis de cor, tá? Qual um dos grandes desafios aplicados nessa atividade em específica? Então, um desafio para quem for utilizar lápis de cor, primeiro, conseguir utilizar os tons corretos, então aplicar as cores, e nesse caso é importante perceber que mesmo considerando esse padrão vermelho ali mais escuro, um vinho, um vermelho, um laranja,
o amarelo, o verde e assim por diante, o importante é saber que esses tons variam, tá? Você tem esses tons na região central e eles vão ser modificados de acordo com que vocês forem para as extremidades, tanto da esquerda quanto da direita. Então, vão ter tons que vão ser puxados mais claros, já que tem uma incidência de luz, ou mais escuros, de acordo com a sombra. Então, tem variação. Então, temos a volumetria como um todo, luz e sombra agora colorida, tá? Então vocês vão ver que a incidência de preto é muito pequena, então são áreas muito localizadas. Então vocês têm essa necessidade de trabalhar a volumetria através de cores. Além disso, degradê e transição entre as cores. Você vai ter uma faixa que vai justamente migrar do vermelho para o laranja de uma forma natural, onde você não vai saber ao certo de onde veio o vermelho até onde vai o laranja e assim por diante. Então, um degradê contínuo com essa transição de cores. Então, temos já duas coisas, a transição de cores e a volumetria como um todo. E o desafio justamente com utilizar o acabamento contorno, valorizando a volumetria. Você vai ter a volumetria pela luz e sombra propriamente dita, mas além disso também o acabamento da textura, ou seja, esses traços, essas manchas, essas ranhuras, para quem for fazer manual, não precisa se preocupar tanto com esses pontinhos amarelos, tá? Não precisa se estressar com isso. Tem uma galera que faz, mas enfim, tem algumas dicas, depois eu posso passar para vocês, mas a princípio não se preocupem tanto com isso. Mas é importante trabalhar essa questão. Só um minuto, hoje está complicado. É importante reparar nessas manchas. Então, a maçã tem essas manchas na casca, e isso é importante ser reproduzido, tá? Essa textura, esse acabamento que a gente não quer uma maçã totalmente lisa, ou mesmo um degradê contínuo completamente falso, tá? Que simplesmente vai vir uma faixa que trabalha do laranja para o amarelo, para o verde, assim por diante, como se fosse faixas de arco-íris, tá? Então, uma transição aqui, uma faixa de uma cor, outra cor, outra cor. A gente quer uma transição, tá? E tem essas manchas também que trazem características da casca, tá? Essa parte da textura, de você sentir essa superfície mais rugosa, áspera, etc. Então, isso manual, tá? Pro digital, vale as mesmas considerações. A gente tem algumas facilidades, logicamente, a gente consegue puxar, por exemplo, com o conta-gotas eu sempre acho muito arriscado, tá? Porque você vai pegar ali aquela cor específica, mas que às vezes você pode transitar ou mais para cima ou mais para baixo, ela já se modifica bastante, então tomar um pouco de cuidado com isso, sempre vale os testes, tá? Mas o importante é o que eu diria, que assim como no manual, um dos grandes riscos de quem for pintar isso digitalmente, ela ficar muito artificial, ou seja, a galera faz um degradê automático que já puxa ali, por exemplo, vermelho, amarelo e verde, e fica um negócio completamente falso, como se fosse uma maçã de plástico, completamente lisa, ou até de vidro às vezes, e acaba até virando um coco, uma manga, enfim, tudo menos uma maçã. Justamente por não ter essa sujeira, essa ranhura, essa textura mais suja. Então, assim, podem utilizar à vontade, tá? Recurso de degradê, etc. Mas tomem cuidado nessa reprodução, justamente nessa parte, tentar ser mais fiel desse acabamento da textura, tá? E esse é o grande desafio. E é um desafio comum para os dois, tá? Para a galera que foi fazer manual, seja qual for o material, mas a princípio com lápis de cor, e para a galera que foi fazer digital também, tome cuidado, tá? É uma atividade em específico, eu diria que é indiferente para quem for fazer na mesa digitalizadora ou no mouse, dá para pintar em todos os dois, dá para desenrolar numa boa, mas é importante justamente tirar um pouco essa cara do digital, tá? Deixar essa cara artificial, tentar trazer uma naturalidade maior para o acabamento. Tá difícil. Uma outra consideração importante, nesse caso, acaba sendo até um pouco mais difícil para quem for fazer manual, é a parte do brilho, tá? Então, para quem for fazer manualmente, tem que respeitar essa área do brilho, até porque não é algo que você pode colorir, por exemplo, depois tentar buscar esse brilho com a borracha. Não fica legal, tá? Então, é um brilho, se você for apagar, primeiro que você vai ver que você não vai conseguir apagar muito bem,
e a outra coisa é que você não traz um brilho tão natural quanto se você tivesse deixado o papel sem preencher. Então, para quem for fazer manual, tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Respeitar essa área de brilho. Para quem for fazer digital, também não se engane. Não basta simplesmente pegar lá um brush branco e dar umas esguichadas ali, como se fosse um spray, e você já vai ter uma área branca. Não, pode ver que tem toda uma parte na naturalidade desse brilho. Então, algumas partes, por exemplo, do vermelho, eles dão continuidade, então tem toda uma continuidade da cor. Não é um branco puro, tá? Então você consegue ver as cores ali mais claras no fundo, aquela coisa toda. Então, tomar um pouco de cuidado. A palavra maior é palavra-chave, tá? Vale tanto para um quanto para outro. Naturalidade. Então, naturalidade e realismo. Tentar prezar as duas coisas nesse acabamento. Como é uma atividade que preza exclusivamente para o acabamento, tá? Então vai ser exigido. Então, o que vai ser exigido nessa etapa? Proximidade com a imagem de referência, a parte do acabamento, o bom uso das cores, volumetria e textura bem aplicada. Então, basicamente é isso, tá? Dúvidas? Enquanto isso eu tomo água. Podem dizer. Estou vendo que tá a galera digitando. Professor, teria que fazer essa sombrinha projetada da maçã? Não é obrigatório, mas também eu diria que de todos os problemas, a sombra projetada não é o maior deles, tá? Então, se sobrar tempo, legal, mas não se apegue tanto a isso, não. Deixa eu dizer um negócio complicado que poucos de vocês dão atenção devida. O talo da maçã, tá? Então, a sombra projetada não me preocupo tanto. Mas o talo da maçã, depois que vocês acabarem vendo, principalmente durante a atividade que vocês forem executando, vocês vão ver a combinação de cores que ele tem. Não é tão simples assim. E sombra por sombra, a sombra daquela parte do orifício onde ele está inserido é muito mais complicado do que a sombra projetada. Então, assim, por mim, numa boa, pode deixar sem sombra projetada nenhuma. Mas essa parte do orifício onde está ali encaixado o talo, essa não tem como fugir, tá? Essa tem que fazer. Para quem ainda não entendeu, essa parte de cima, tá? Onde tem essa transição do amarelo para o verde, tem um verde mais escuro ali, onde encaixa o talo. E o próprio talo em si, que é totalmente detalhado, tá? Dá um trabalho. Não se enganem. Parece que é um detalhezinho super bobo. Você fala, ah, é só um negocinho, só pintar de marrom e tá pronto. Não é bem assim, não. Alguma dica de onde começar? Sim. Manual ou digital, tá? A dica que eu dou é distribuição de cores. Você ter uma boa noção de qual cor aplicar e onde. Como eu disse, tome cuidado, tá? A gente tem essa falsa impressão, a maçã é vermelha. Então vou lá, eu com lápis de cor, vou tacar o pau. Vou pegar meu lápis vermelho e vou preencher tudo de vermelho. Cuidado, tá? Não, ela, primeiro, ela não é toda vermelha. Já primeiro que ela tem o degradê. Além disso, tenham atenção, tá? Esses tons de cores, eles modificam. Se você for para a esquerda ou para a direita, essa área central não são as mesmas cores, tá? Então, mesmo que você consiga trabalhar esse degradê central, que puxa ali do vermelho mais escuro para o vermelho mais claro, depois para o laranja e para o amarelo, se você for para a esquerda, isso vai se modificar. Se você for para a direita, isso vai se modificar também. Estou nem falando só da área do brilho, não. Estou falando da parte da volumetria como um todo. Então, tome cuidado, tá? Testes, façam pequenas caixinhas coloridas, pinta lá com o teu lápis de cor. Então, outra coisa que é uma trapaça, tá? Às vezes a gente pega o lápis em si, ele tá com determinada cor de vermelho e você vai rabiscar, não é exatamente igual. Então, tome cuidado com isso. O que vale, na verdade, é o que você rabisca. Então, já faça ali um gabarito, tá? Faça as pequenas caixinhas ali de cores para tentar se policiar qual é qual, e qual você vai utilizar em qual local. Como eu disse, a parte do vermelho mais escuro, por exemplo, a região central para a esquerda é um tom, a parte da direita é outro. Tome cuidado, não é a mesma cor, tá? Então tem todas essas nuances que vão dando trabalho. Mas por onde eu poderia começar? Eu, particularmente, começaria com essa separação de cores. Quais as cores que eu vou utilizar? Isso tanto faz, tá? Manual ou digital, vocês vão ter que fazer esse gabarito de cores. Digital, a mesma coisa, tá? Eu particularmente gosto de fazer caixinhas coloridas, porque
toda vez que eu tenho que aplicar aquela cor novamente, pô, eu tenho que lembrar qual cor que era, ou se eu vou deixar, mesmo que eu deixe separado uma outra camada, eu deixo lá uma camadinha ali, uma bolinha, um quadradinho que for colorido. Toda vez que for necessário, você vai lá contar gota, só puxou e vai direto. Então, muito mais garantido do que ficar puxando diretamente na imagem original, que pode ter essa variação do conta-gotas e estragar toda a tua imagem. Fica a mesma dica da atividade do animal, primeiro sombrear e colorir a forma, depois aplicar a textura? Dá para fazer, mas nesse caso, eu diria que funciona melhor para o digital. Tá? O digital você tem essa liberdade um pouco maior de fazer a volumetria primeiro e depois aplicar as cores. O que talvez não fique muito legal nesse processo, vocês vão perceber que as cores, principalmente quando você, dependendo da volumetria que você aplicou no fundo, né, com os tons de cinza que você aplicou, não ficam tons muito vivos. Vocês vão ver que o amarelo e o verde sofrem um impacto muito grande em relação a isso. Então, a não ser que vocês consigam desenrolar essa parte de aplicar a camada de volumetria, depois aplicar a camada de cor por cima, depois fazer um ajuste de brilho e contraste ou de cor e saturação, às vezes é até mais fácil e menos burocrático vocês tentarem integrar as duas coisas, que é justamente a dica que eu vou dar para quem for fazer manual. Já tentar aplicar os tons corretos, emulando essa luz e sombra. Então você já faz as duas coisas juntas. Você vai aplicar a camada de cores já junto da camada de luz e sombra. Dá para fazer a luz e sombra por baixo? Dá. Aí vocês vão administrar o que for mais fácil para vocês. Mas é possível, sim, respondendo. É possível fazer? Sim, é possível fazer. É o modo mais prático de fazer? Não sei. Não diria que é o mais prático. Talvez assim, o mais prático no sentido que você pode se preocupar com uma coisa por vez, né? Primeiro vou me preocupar só com a volumetria, depois vou me preocupar só com a camada de cores. Mas sempre tem algum ajuste, tá? Nunca fica assim 100% de primeira. Fiz a volumetria, depois apliquei cores, está pronto. Sempre vai ter algum ajustezinho. Se você não se incomodar com esses ajustezinhos, dá para fazer sequencialmente numa boa. Se você já quiser algo já que faça de primeira e que já saia legal, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, eu faria nesse processo de assombrear colorido. Então seria até uma outra coisa para treinar. Mas cada um vai ter seu processo, tá? Não tem uma obrigatoriedade. Vamos ter acompanhamento dessa atividade? Vamos. Vocês não perguntaram, mas eu já estou respondendo. Sim, vamos ter acompanhamento dessa atividade. Beleza? Enquanto não vem mais dúvidas, só deixa eu explicar o resto aqui. Então, a estrutura, tá? Então, essa parte da estrutura, aquela coisa toda. Importante, tá? Não deixe de compartilhar os progressos, tá? É legal para ver até. Conforme vocês vão mandando os desenhos, eu vou tendo mais ou menos uma noção de dificuldade, aquela coisa toda, eu vou vendo que eu posso ajudá-los ou não e assim por diante. Não se esqueça do prazo, tá? Então, o prazo de entrega até 25 de janeiro. E sim, podemos ter acompanhamentos dessa atividade até o dia 25 de janeiro, data da entrega. E aí, logicamente, que depois a gente vai passar para o bloco criativo. E aí, outra dúvida, tá? Eu vou retomar depois com vocês do bloco criativo, aquela coisa toda. Já está compartilhado os slides, aquela coisa toda. Mas durante essa execução da etapa da maçã, eu também posso tirar dúvidas do bloco criativo, se eu já quiser adiantando, fazer isso de forma paralela, pode, sem problema nenhum, tá? A ideia é só tentar respeitar a atividade da vez, tá? Então, assim, os coleguinhas que tiverem perguntas referentes à atividade da maçã, prioridade a eles, mas sim, em boa parte dos casos a gente sabe que as aulas de acompanhamento acabam ficando bastante ociosas, tá? Então, não tem problema nenhum tirar dúvidas, por exemplo, da atividade final já, que é do bloco criativo. Quando eu falo atividade final, é vício, tá? Porque, na verdade, a atividade final é essa 7. A gente termina o semestre com ela, mas aí justamente temos o bloco criativo, que é uma atividade extra. Beleza? Dúvidas? Vai ser compartilhado com vocês, a folha base, aquela coisa toda assim. Vou compartilhar em breve. Professor, e as notas? As notas já estão lá na planilha, tá? Não deixe de conferir, inclusive, qualquer dúvida me avisem, entre em contato, a gente vai discutindo. Aqueles comentários genéricos, tá? Mas qualquer dúvida mais pontual, só me perguntar. Onde que eu consigo achar o link da planilha? Tá lá no Discord, tá em avisos, tem lá o link da planilha, mas depois a gente pode reforçar novamente, caso vocês não encontrem.
Mais dúvidas? Tranquilo? Então, basicamente é isso, pessoal. Bom retorno a todos, né? Vamos retomar o semestre. Dúvidas, vão entrando em contato. Como eu disse, é muito importante esse compartilhamento, tá? Justamente vocês conseguirem enviar essas atividades antes delas estarem prontas, tá? É o que eu falo às vezes de compartilhar, mas às vezes tem muitos resultados assim, o meu ficou assim. Ah, legal, você poderia mexer nisso, nisso. Não, já terminei. Eu já mandei, inclusive, não quero mais mexer. Então fica um negócio assim meio, então tá, né? Então ficamos assim, não tenho muito que contribuir, né? Mas perguntas às vezes bem básicas, assim, por onde eu começo? Eu fiz desse jeito, eu posso modificar alguma coisa? Aí o negócio vai ganhando uma discussão um pouco maior, né? É legal às vezes também, vergonhas à parte, de vocês compartilhando esses trabalhos, porque aí mesmo quem está um pouco atrasado ou quem ainda está com dúvidas vai se inspirando nesses que já foram enviados, vai pegando algumas dicas de como fazer. Logicamente, se todo mundo ficar esperando alguém mandar, ninguém manda, né? Então aí o negócio complica. Beleza? Mas como eu disse, ela é, logicamente que ela tem um desafio, tá? Não é à toa que ela é uma das últimas atividades da disciplina, mas eu arrisco a dizer novamente que, na minha humilde opinião, eu ainda acho que de animais mais difícil do que essa última. Não que a última não tenha os seus méritos, não tenha as suas dificuldades, logicamente que tem, até porque a temática de cores é justamente o desafio dela, mas em questão de desenho e acabamento, eu ainda acho o anterior mais complicado. Mas depois que vocês terminarem essa, depois vocês podem falar com mais propriedades. Pois é, na minha opinião, sim, tá? Eu partilho da mesma opinião. Mas vocês que vão dizer em breve. Fala, não, eu tô arrependido, eu prefiro fazer 3 pugs do que essa maldita maçã e assim por diante. Enfim, vocês vão me dizer. Beleza, pessoal? Então era isso. Assim que eu descobrir, eu vou compartilhar com vocês os links aqui, aquela coisa toda. Sejam bem-vindos à nossa nova casa, né? A gente vai se falando, dúvidas novamente no Discord, tá? Vamos batendo um papo aí e não deixe para a última hora, tá? Aquela frase de sempre, que espero que a gente consiga conduzir nesse final de semestre. Beleza, gente? Qualquer dúvida em relação às notas também, só entrar em contato. Valeu, fiquem bem, fiquem com saúde, até uma próxima. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos. Para você que estiver conferindo depois o conteúdo gravado e tiver alguma dúvida, também é só entrar em contato pelo Discord. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa tarde.